Muito mais ainda. Ok, então João capítulo 5 aí, nós vamos caminhando aí esse é o terceiro sinal que João destaca no seu evangelho. A gente já tem falado aqui outras vezes que João chama sinais e não milagres. A intenção de João é de que eu e você possamos perceber que esses sinais que nos mostram que a missão de Jesus é a missão de Deus encarnado. Jesus veio para revelar Deus aos homens. Então são aspectos da natureza divina reveladas em Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Verbo que se fez carne. Então quando nós lemos esses sinais destacados por João, a preocupação de João é apenas uma: mostrar que Jesus é Deus. E que nós estamos adorando a Deus quando adoramos Jesus, e que nós devemos adorar Jesus, e nós devemos nos prostrar diante de Jesus, porque Jesus é Deus. Não há nenhuma outra interpretação bíblica. Há outras interpretações de outros segmentos religiosos, como os Testemunhas de Jeová, não é? Mas sem qualquer alicerce nos melhores manuscritos da palavra de Deus e na própria palavra de Deus quanto a essa questão. Esse terceiro sinal vai nos contar então que Jesus é o Senhor do tempo. O primeiro sinal, Jesus transformou água em vinho, e Jesus é o sinal Jesus é o Senhor da perfeição. Tudo que Jesus faz é perfeito e completo. O segundo sinal é a cura do filho do oficial romano. Jesus é o Senhor da distância e do espaço, porque a cura acontece a 30 quilômetros de distância. A ordem dada por Jesus para que o filho fosse curado do oficial romano acontece em Caná da Galileia, e o milagre acontece em Cafarnaum. Então ele é o Senhor do espaço. Não há nenhuma barreira para que a voz de Deus, o comando de Deus, de Jesus, opere um milagre, não é? E o terceiro sinal, Jesus é o Senhor do tempo. E aí nós então encontramos Jesus num diálogo com um homem que estava ali há 38 anos esperando para ter ali a alegria de testemunhar a sua cura. Se você tiver com a Bíblia aberta aí, vamos caminhar juntos aí no capítulo 5, os versos de 1 a 2, e vamos nessa sequência. Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus foi para Jerusalém. Depois de 4 meses na Galiléia, Jesus volta a Jerusalém. João tem o cuidado de dizer no verso 1 aqui: passadas estas coisas. Que coisas? O que João está falando sobre isso? Qual coisas são essas que João está falando? Essas coisas marcam a principal divisão do Evangelho de João. João está agora mostrando para mim e para você que os primeiros 4 capítulos que ele escreve no seu Evangelho dedicam-se a falar quem é Jesus. Dedicam-se a mostrar para mim e para você que Jesus é o Verbo eterno, que assume a forma humana e se torna semelhante a cada um de nós. O Filho de Deus, o Salvador do mundo, o Messias prometido do Antigo Testamento, cheio de graça e de verdade. Agora, quando começa o capítulo 5, há um novo momento aqui que João quer destacar. Por quê? Começa a haver uma reação dos líderes religiosos ao ministério público de Jesus. Agora Jesus está mostrando o seu poder, ele está evidenciando e testemunhando que ele é o Filho de Deus, que tem toda a autoridade, tem todo o poder. E a partir do capítulo 5, começam algumas experiências de controvérsias entre Jesus e os líderes judaicos. E aí começa a haver toda uma orquestração quanto a eliminar Jesus, tirar Jesus de cena, levantarem então uma perseguição contra ele. Então passadas estas coisas, que coisas? Aquilo que ele já estava contando, falando a respeito de Jesus,
E agora ele inicia um novo momento da narrativa a respeito do Filho de Deus, o próprio Deus, Jesus Cristo. Agora veja o verso 2 ao verso 4. Existe ali junto ao portão das ovelhas um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pórticos, 5 alpendres, 5 entradas. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que a água se movesse, porque um anjo descia de tempos em tempos, agitando-a, e o primeiro a entrar no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Interessante que João, ele faz questão de destacar o nome do tanque, Betesda. Betesda significa casa da misericórdia. Então o nome do tanque é Casa da Misericórdia. Aqueles que se aproximassem ali daquele lugar experimentariam este agir de Deus, este mover de Deus em direção às necessidades, às dores, às aflições. Então era um refúgio, era um lugar em que as pessoas se refugiavam. E o texto sagrado diz: enfermo, cego, coxo, paralítico, gente que ninguém queria perto, vão para lá e estão ali. Havia a crença de que de tempo em tempo a água era agitada por um anjo e produzia ali naquela água algumas propriedades medicinais. E aquele primeiro que adentrasse ali, aquele que primeiro entrasse nesse momento em que o anjo agitasse a água, ele seria curado, ele era curado. João quer enfatizar, e ele diz assim para mim e para você: olhem, esqueçam a festa, porque o verso 1 diz que havia uma festa dos judeus, mas João não está destacando a festa, João está destacando a situação dessas pessoas que estão enfrentando lutas, que estão enfrentando desafios na vida. Todos estão festejando, todos estão se alegrando, mas existem gente e pessoas largadas, marginalizadas, esquecidas, pessoas sofrendo, pessoas que estão ali na fila da miséria humana, enquanto outros estão festejando, enquanto outros estão se alegrando. João quer destacar este momento, esta realidade. Não sei se você já teve a experiência na sua vida de estar vivendo um momento muito bom, um tempo de muita prosperidade, de alegria, mas você tem familiares que estão vivendo lutas, você tem gente perto de você que está enfrentando batalhas. E João quer destacar que o nosso olhar não deve estar na festa, mas na situação do nosso tempo, do nosso mundo, das pessoas que estão em nossa volta, não é? É preciso que nós estejamos olhando com os olhos de Deus a realidade que nos cerca. E a realidade que nos cerca, ela é perversa, ela é desumana. A realidade que nos cerca, ela marginaliza, despreza e abandona as pessoas. E aí a gente precisa olhar, a gente precisa ver, a gente precisa notar. Longe da graça de Deus, irmãos, nenhuma religião consegue amparar a sociedade doente, a sociedade em sofrimento. Longe da experiência de andar com Jesus, nós teremos apenas a constatação de que nós vivemos realmente numa sociedade com muitas pessoas sofrendo, mas é a partir do olhar de Jesus, dessa capacidade de Jesus de nos mostrar qual é a nossa parte neste processo todo. Quando pensou esse tema, Viva a Compaixão, a Junta de Missões Mundiais, nós não estamos vivendo no nosso mundo a realidade da guerra na Ucrânia.
Mas alguém lá, e com certeza inspirado pelo Espírito Santo, disse: nós, igreja, precisamos viver com paixão. Nós precisamos colocar em prática o amor que nós cantamos, que nós ensinamos, que nós falamos. Nós precisamos viver esse negócio. E aí alguém coloca um pedaço de pão ali, no mapa mundi. E é bem isso. Precisamos olhar com os olhos de Jesus para aqueles que estão sofrendo, para aqueles que estão abandonados, para aqueles que estão esquecidos, para aqueles que estão abandonados nas suas dores, nas suas lutas. Quando a gente olha para essa mensagem, a gente diz: nossa, Senhor, o Senhor já estava preparando o nosso coração, não é? O Senhor já estava pensando na necessidade que a igreja tem hoje de se movimentar em direção a socorrer, a nos libertar da nossa zona de conforto e fazermos um pouco mais do que temos feito. Olha o que diz a palavra de Deus sobre aquilo que deve mover o meu e o seu coração. O alto e sublime que vive na eternidade, o santo diz: habito nos lugares altos e santos, e também com os de espírito oprimido e humilde, dou ânimo aos abatidos e coragem aos de coração arrependido. É fantástico esse texto em Isaías 57, porque Deus está falando através do profeta que Deus vai fazer isso. Agora Ele nos convida a participar daquilo que Ele vai fazer. Ele vai fazer isso. É interessante esse sentimento que muitas vezes a gente tem quanto ao dízimos, às ofertas, né? A gente em algum momento bate assim um espírito de escorpião no bolso da gente, e a gente não contribui. Mas a obra do Senhor não para com o seu dízimo, com a sua oferta, ou sem seu dízimo, ou sem sua oferta. A obra do Senhor prossegue. Deus vai levantar pessoas. Mas a obra do Senhor, porque é isso que Ele diz que faz. E se Ele está dizendo que faz, eu e você temos que estar alinhados a Ele. Nós temos que estar junto com Ele, nos movimentando nesta visão. João não fala da festa. João fala das pessoas que estavam ali, mas não tinham motivo para celebrar. Estavam largadas e marginalizadas. Veja o que diz o verso 5 a 7. Se você está com a Bíblia aberta aí. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus vendo-o, presta atenção neste momento da narrativa de João. Jesus viu, vendo-o deitado e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou: você quer ser curado? O enfermo respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Quando tento entrar, outro enfermo chega antes de mim. Irmãos, todas as vezes que eu e você buscamos a misericórdia de Deus, todas as vezes que eu e você estamos diante do soberano e colocamos a nossa vida, e colocamos as nossas necessidades, e colocamos aquilo que está dentro do nosso coração, da dor que nós estamos vivendo, eu e você seremos confrontados por ela. Você busca Deus para que Deus intervenha na sua vida e opere um milagre. Mas você vai ser confrontado com essa misericórdia, porque olha a pergunta que foi feita. Olha aqui, Jesus perguntou: você realmente quer ser curado? Pergunta: puxa, como não? Estou aqui há 38 anos, esperando aqui para ser curado. Você vai me perguntar se eu quero ser curado? Quando Jesus faz essa pergunta, aquele homem, aquele aleijado, ele conta a história dele, ele conta a respeito da vida dele. O que aconteceu, por que ele estava ali, as decepções que ele teve na vida, as lutas que ele viveu.
Ele fala para Jesus assim: Jesus, aqui eu não tenho amigos, eu tenho concorrentes aqui. Tem pessoas que, mesmo sabendo que eu estou aqui há 38 anos e estando na mesma realidade que eu, são meus concorrentes. Porque já pensou? Quando eu tento entrar, entra alguém antes de mim. E aí fica claro que aquele homem era infeliz, vivendo aquela realidade, mas ele culpava as outras pessoas pela sua infelicidade. Quero dizer uma coisa para você: pare de culpar os outros pelas suas frustrações. Pare de procurar culpados para as suas experiências ruins na vida. Pare. Porque o que menos ele precisava fazer era isso: explicar para Jesus que ele estava ali sofrendo, mas que as pessoas o faziam sofrer. Eram as pessoas que faziam com que ele sofresse ainda mais, além da dificuldade que ele vivia. Você já encontrou gente assim, que diz assim: minha família não me compreende? Eu vivo esse problema assim, mas ninguém me apoia. Eu sou uma pessoa solitária, eu sou uma pessoa só. Eu vivo essa luta, porque ninguém me entende. Eu sou infeliz por causa dos meus filhos. Se os meus filhos fossem um pouquinho mais amorosos comigo, eu seria mais feliz. Só acabou meu casamento por causa da minha mulher, por causa do meu marido. A gente está sempre terceirizando. A gente está sempre dizendo que é alguém, alguma coisa. A gente está sempre encontrando justificativas para as nossas lutas, para as nossas dores, para as nossas frustrações. O paralítico, ele se considerava uma vítima inocente da maldade e do descaso da humanidade. Olha o que ele diz: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Irmãos, eu estou caminhando para 40 anos de ministério pastoral, né? O ano que vem. E o que eu tenho aprendido nesses 40 anos, quando a gente se propõe a ajudar alguém, a aconselhar alguém, é que muitas pessoas te procuram para ser ajudadas, orientadas em entenderem a complexidade do momento em que estão vivendo. Mas a grande maioria não quer mudar de vida. As pessoas, elas querem conversar com você para ver se você manifesta uma solidariedade com elas. Tipo, tadinho, né? Poxa, nossa, como é que você aguenta isso? Puxa vida, olha, não é qualquer pessoa que aguenta isso não. Aí a pessoa diz: ainda bem que o senhor me entende. Eu já não tenho mais lágrimas para chorar. E a pessoa vai embora. Encontrei um pastor, encontrei alguém lá, mais alguém. Aí quando você confronta essa pessoa com a realidade de que ela tem que parar de culpar as pessoas e assumir a responsabilidade quanto às suas decisões e aquilo que ela tem feito. Agora, quando você contraria essas pessoas, confrontando-as, essas pessoas ficam revoltadas com você. Fica bravo. Quero mais conversar, vou mudar de pastor. Quando tento entrar,
outro enfermo chega antes de mim. O pecado nos manipula. O pecado tenta nos manipular e nos manipula. E quando o pecado nos manipula, a gente começa a manipular os outros. A gente manipula a mãe, manipula o pai. Já ouviram falar na família codependente, né? É isso, né? Codependência. É essa a expressão, né? O filho deixa toda a família viciada, sem usar droga. Eu ajudei muito tempo uma casa de recuperação em Nazaré Paulista. E aí internamos lá um rapaz e aquela luta toda, não sei o quê, papai. O rapaz lá que era o líder falou: pastor, não sei o quê, BBB, eu não senti firmeza, né? Tem esse negócio, não senti firmeza, esse camarada. Dali a pouco sou chamado lá. Por quê? Porque a mãe levava droga para o filho, dentro da casa da recuperação. Agora imagina você, está todo mundo lá. E aí chega alguém lá, fala: oh, tem uma coisa boa aí para nós. Meu Deus. Então o pecado nos manipula, nos colocando na condição de vítimas. E aí a gente passa a manipular as pessoas. E aí a gente só se relaciona com gente que concorda conosco. Porque se alguém bater de frente, você deleta ele. Não, esse cara não gosta de mim. Esse camarada não gosta de mim, esse camarada não vai com a minha cara, já não é de hoje. Não gostei dessa igreja. O pastor Pedrosa falou hoje aí dos anticristos, dos anticristos, né? E ele estava dizendo que uma das características é essa, né? O cara fala o que você gosta de ouvir, né? Sai daqui todo mundo assim: ah, que legal, maravilhoso. Nossa, que cultaço. Eu quero que você saia daqui e não durma essa noite, cara. Tinha um apelo assim que fazia de primeiro, o pastor falava assim: que ninguém se reconcilie com o sono e não entregar a sua vida a Jesus. Alguém ouviu um apelo assim? Não? Levanta a mão aí. Me ajuda aí, cara. Tem um pouquinho. Tem uns remanescentes aí, né? Presta atenção nisso. Pecado, ele vem acompanhado. Ele não anda só. Não é isso que você está dizendo assim: ah, não, isso aí, só eu não mexo com ninguém, eu não prejudico ninguém. Outra mentira manipuladora. Verso 8 e 10. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue o seu leito e ande. Imediatamente o homem se viu curado e, pegando o leito, começou a andar. E aquele dia era sábado, por isso os judeus disseram ao que tinha sido curado: é sábado, e nesse dia você não tem permissão para carregar o seu leito. Eu e você podemos perceber nas grandes ou pequenas manifestações do poder de Deus o amor dele por nós. Havia uma multidão ali, mas Jesus viu aquele homem. Jesus se dirige àquele homem e Jesus diz assim para ele: você nunca deixou de ser importante para mim. Você nunca deixou de ser importante para mim. E mais, eu te conheço. Eu sei a sua história de vida, eu sei as suas dificuldades, eu sei as suas lutas, porque Deus sabe tudo a nosso respeito, e não há nada que eu e você possamos contar para Deus que pegue Deus assim: oh, nossa, como? Quando foi isso? Não há nada que eu e você
nas nossas orações, no nosso momento de devocionais, a gente conte para Deus e Deus assim: nossa, quando isso? Não existe isso. Deus sabe o que está no seu coração, Deus sabe o que você está vivendo, Deus sabe tudo a seu respeito, Deus sabe o que você comeu hoje na hora do almoço, Deus sabe o que você bebeu hoje na hora do almoço. Tem uns que fazem, vê se tem bafo. Não precisa ter. Entende isso, não? Quer que eu desenho? Então Jesus conhece eu e você. Ele sabe tudo a nosso respeito, como sabia da vida daquele homem. Nós precisamos entender que nós nos relacionamos com Deus que é soberano, que pode todas as coisas, e que tem graça, misericórdia, perdão para toda e qualquer situação que a gente esteja enfrentando, que a gente esteja vivendo. Quando eu entendo que Deus é soberano, que Deus tem o controle de todas as situações, presta atenção nisso. Isso me obriga a arriscar do meu vocabulário a palavra estou preocupado. Se você tem conhecimento de que Deus é soberano e tem o controle de todas as coisas nas suas mãos, e tudo acontece segundo a sua vontade, a sua permissão, o seu querer, a palavra preocupação está eliminada do nosso vocabulário. Estou muito preocupado, não dormi bem essa noite, estou ansioso com o que vai acontecer, porque o médico me pediu algumas coisas e eu não sei o que vai acontecer, não é? Irmãos, presta atenção nisso. Romanos 8, 21. Que hora é? Tem um tempo ainda, né? Romanos 8, 28. Sabemos que Deus faz com que todas as coisas concorram para o bem daqueles que o amam, dos que são chamados segundo o seu propósito. Uau! Então Deus faz todas as coisas como eu quero, como eu planejei, Ele me ama e Ele faz tudo. Não, continua lendo o texto, não para aqui não. A Bíblia não é para-choque de caminhão, você fica lendo só aquela mensagenzinha, você precisa ler tudo. Olha o que diz o verso 29, pois os que conheceu por antecipação também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Presta atenção nisso. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito e que estão sendo transformados à imagem de Cristo. Então tem uns negócios que vai acontecer que parece que fugiu do controle, entendeu? Mas o que Deus está fazendo comigo e com você? Ele está moldando o nosso caráter, Ele está trabalhando a nossa vida para que nós nos tornemos semelhantes a Jesus. Então todas as coisas vão acontecer como eu planejei? Não. Mas todas as coisas contribuem para que eu a cada dia me torne mais parecido com Jesus. Constrói da sua mente que o projeto de Deus é ficar nos atendendo como a lâmpada mágica que a gente esfrega ali. Não, Deus tem um propósito. Eu estou passando por uma fornalha, eu estou passando por um processo, eu estou passando por uma situação. O objetivo é de que a imagem de Cristo, o Filho de Deus, seja moldado, eu me torne mais semelhante a Jesus. Está escrito nessa escola aí? Não. Entendeu o que Paulo quis dizer? Que a gente lê ali, todas as coisas contribuem. Para quê?
objetivo é nos tornar filhos de Deus, e o nosso caráter, a nossa vida está sendo moldada. Essa é uma característica de Deus revelada aqui em Jesus. Pegue o teu leito. Pegue o teu leito. Aquele leito provavelmente era uma esteira velha, fedida, uma esteira usada há anos, e ele deitava-se naquela esteira. Agora, o verbo traduzido por andar aqui é peripatel, do grego. Sabe o que significa isso? Jesus está dizendo assim: dá uma volta pela periferia agora. Pega o teu leito e dá uma volta pela periferia. Peripatel. A ordem era que aquele homem pegasse o leito, colocasse debaixo do braço, a esteira, enrolasse debaixo do braço e saísse dando uma volta. Jesus é muito interessante essa ação de Deus, né, através de Jesus, né? Dá uma volta por aí. Tem muita gente sofrendo, tem muita gente passando por lutas. E Jesus está dizendo assim: não é só ficar curado, é você poder ajudar os outros a alimentarem no coração essa certeza de que elas não estão esquecidas, de que elas não estão abandonadas, de que elas podem sim recorrer a Deus, elas podem realmente esperar a misericórdia. Nós estamos no lugar de misericórdia, e aqui é o lugar onde Deus vai se manifestar. Elas podem ter essa certeza, porque eu estou aqui para testemunhar isso aí. Eu fui curado, a minha esteira aqui, ó. A minha esteira aqui, ó. Então, você vai ser um missionário agora. Você vai ser alguém que vai testemunhar a cura, mas não a sua cura, a cura que Deus pode operar na vida de todos. Isso era intencional também, quando a gente percebe que há uma reação da parte dos judeus, quando o vem caminhando, carregando aquela esteira num dia de sábado. Então, Jesus também mostra e quer ensinar que ele estava aberto a discutir uma questão teológica. Ele estava aberto. Por quê? Porque além dos 10 mandamentos que foram entregues a Moisés, o povo de Israel trazia uma lei oral. Essa lei oral constava 613 mandamentos. Então, dos 10 mandamentos, eles transformaram em 613. E é interessante que 39 destes mandamentos que eles criaram falavam sobre o sábado. Dos 613, 39 colocava limites: o que é trabalho, o que não é trabalho, se a mulher dera um laço no avental, isso é trabalho? Pode ser considerado trabalho? Não, se ela der com uma mão só, não. Não, aí não. Mas se a mulher dentro de casa andar X passos, é trabalho? Não, X passos não. Mas se ela andar um pouco mais, é. Então começou assim um negócio peso pesado aí, né? E está lá aquele aleijado andando com... E isso era proibido, carregar qualquer coisa no sábado. E está lá o cara carregando a esteira dele, né? O último desses mandamentos orais dizia que uma pessoa não podia carregar a sua cama num sábado. Aí o verso 10: e por isso os judeus disseram ao homem que havia sido curado: hoje é sábado, não lhe é permitido carregar a maca.
Interessante, irmãos, que quando a nossa visão está condicionada, a gente vê o que a gente quer ver, a gente não vê o que precisa ser visto, né? Porque eles não viram a cura do homem, eles não viram o amor de Deus pela vida do homem, eles não viram o poder de Deus na vida daquele paralítico. Eles viram como você está andando com essa sua esteira no sábado, você não pode fazer isso. Puxa vida, cara, você não viu o que Deus fez, você não conseguiu perceber a grandiosidade do milagre que aconteceu, você não conseguiu. E eles eram religiosos, eles eram conhecedores ali do amor de Deus revelado no Velho Testamento, que se manifestaria através do Messias, mas não viram isso. Então presta atenção nisso. Cuidado com o seu olhar, que muitas vezes está condicionado a enxergar cinza e preto. Tem gente que só enxerga cinza e preto. Existem outras cores, né? Existem outras manifestações de Deus, e eu preciso percebê-las. Eu preciso ver. Eu preciso agradecer, mas eu só estou vendo um aspecto da vida, e está cinza para mim, aquilo ali está cinza. Jesus, mais à frente, no verso 16, ele vai dizer algo que também é um grande nó na cabeça lá dos líderes judeus. Diz assim: meu pai trabalha até agora e eu também. Os líderes judaicos, os líderes lá que orquestravam a teologia, o conhecimento de Deus do Velho Testamento, eles conheciam a experiência vivida na declaração dos profetas de que as misericórdias do Senhor se renovam a cada dia, novas são a cada manhã. Então Deus trabalha todo dia, porque não existe um dia que Deus não trabalhe. Mas aí eles dão uma ajeitada nessa questão, dizendo assim: não, mas no dia de sábado Deus faz menos. Deus trabalha, mas não é assim. Por exemplo, Deus carregar uma cama, não vai. Como é que você explica isso? Deus trabalha todos os dias, e Jesus disse: meu pai trabalha e eu também trabalho. Então Jesus está dizendo assim: olha, não existe tempo em que Deus trabalha ou não trabalha. Deus trabalha todos os dias. A cada manhã as misericórdias do Senhor são renovadas sobre mim. Você acorda de manhã, você está meio sonolento, você está até reclamando, porque todo dia você levanta de manhã e Deus já cuidou de tudo, de todas as necessidades, de tudo que eu e você vamos precisar naquele dia. A cada manhã as misericórdias do Senhor se renovam. Pode ser sábado, pode ser domingo, pode ser segunda-feira, pode ser qualquer dia. Todos os dias eu e você provamos da bondade de Deus, todos os dias. Se você quer ser curado das suas dores emocionais, dos seus traumas, das lutas da sua vida com as quais você não consegue lidar, Jesus não está pedindo para você contar a sua história para Ele, para tentar convencê-lo que a sua dor é maior do que as dores das outras pessoas. Não está pedindo. Ele está perguntando: você quer ser curado? A pergunta é direta. Na verdade, o grego diz: você quer ficar inteiro? Falando do aleijado. Você quer ficar inteiro? Porque você parece metade de uma mulher. Você parece metade de um homem. Você quer ficar inteiro? Você já ouviu alguém dizer assim: pastor, esse lado da minha vida morreu? Já ouviu alguém falar assim? Não.
Morreu esse lado. Por isso que Jesus está falando, você quer ficar inteiro de novo? Saiba que o Senhor Jesus está aqui nessa noite, porque aqui é a casa da misericórdia. Que é o lugar da misericórdia. Nós nos reunimos aqui porque nós cremos nisso. Porque nós sabemos que as nossas orações passam aqui, esse teto. E sabemos também que as orações são ouvidas não por méritos, mas pela graça do Senhor. Então é isso que nós fazemos, não é? Deus é o Deus de toda graça, de toda manifestação do poder. O lugar onde Jesus estava se chamava Betesda, ou seja, casa da misericórdia. A mesma pergunta que o Senhor Jesus fez àquele homem, Ele está fazendo a mim e a você que está em casa. Quer ser curado? Quer sair daqui dessa noite com a sua esteira debaixo do braço? De onde você está vindo? Estou vendo a casa da misericórdia. O que aconteceu lá? Fui curado. Fui curado e você pode ser curado também, porque lá da onde eu vim e aonde eu estive, tem misericórdia, tem graça, tem bondade para tantos quantos precisem e necessitem experimentar isso. Quero orar com você nessa noite, nesse momento. Só responda isso, não explique nada. O Quevedo já está chegando. Não precisa contar a história para ninguém. As pessoas que vivem experiências difíceis na vida, elas se especializam em contar as histórias dela, né? Aí você pergunta, eu vou contar para você o que aconteceu comigo. E aí, para Jesus você não precisa fazer isso. Ele sabe. Ele sabe o dia, Ele sabe a hora, Ele sabe quem foi, Ele sabe por que foi, Ele sabe tudo. Então a única resposta possível a essa pergunta é assim: Senhor, eu quero ficar inteiro. Eu quero ser curado. Eu não quero ter mais esse aprisionamento, não quero mais ser uma pessoa manipulada e nem manipuladora. Eu quero ser liberta, eu quero testemunhar para a glória do Teu nome, o Teu poder.